é uma autodesvalorização presente aí nesta região. A de número 11, como nós percebemos, mais baixa ainda o nível já de isquio, que se torna já de natureza sexual, ou seja, uma autodesvalorização de natureza sexual, uma autodesvalorização geral, que é quando percebido de uma forma que não é localizada, ela acaba sendo localizada aqui na região dos ombros, mas é de natureza geral. Interessantemente aqui acaba havendo também uma condição de certa forma específica, que é quando nós não somos capazes de promover alguma coisa ou alguém. Tanto que numa semelhança, por exemplo, de força, quando nós vamos empurrar algo com a nossa maior força, é justamente quando nós então utilizamos o ombro e empurramos com o corpo, empurrando com toda a força do nosso peso do corpo. Então é também essa condição que é do geral, no sentido de onde nós temos a maior força. E na condição essa, como eu falei, quando nós nos sentimos incapazes de promover, de levar adiante algo, por exemplo, como pode ser um filho, a esposa, o esposo, há estas condições, lembrando que aqui nós temos as lateralidades acontecendo de um lado ou de outro, né? Então, nessa sequência temos a de número 13, que se dá a nível do cotovelo, que é de não ser capaz de reter alguém. De novo, quando nós vamos reter, nós então temos esse movimento, né, de resistência, né, de reter. Para isso nós dobramos os braços e essa região dos cotovelos é aquela que faz o movimento de alavanca, de força, para que nós possamos dar conta de reter algo, ok? Então é esta a associação. Quando de punhos e dedos, mãos, basicamente, né, punho, mão e dedo, é uma autodesvalorização por falta de jeito, por não dar conta ou saber manipular ou manusear adequadamente uma determinada situação com alguém ou com algo, enfim, é sempre dentro de um contexto que é específico dentro da vida da pessoa, que deve ser sempre analisado, trazido para esse contexto individualizado. Mas senão há estas referências, nesse caso que nós estamos falando, daquilo que é difícil de ser manuseado, manipulado. Tá? É uma autodesvalorização na pelvis, né, que é quando nós estamos aqui nos referindo a essa próxima localização, né, que diz respeito ao quadril, né, e que aqui também, associadamente, aqui na região coxo-femoral, já na articulação coxo-femoral, é a autodesvalorização de ser incapaz de aguentar, de suportar, de lidar com uma situação. Então, essas situações são, por vezes, aliás, com certa frequência vistas nas relações entre as pessoas, entre casais, mães e filhos, quando nós damos conta, portanto, de sustentar, sentimos-nos, de certa forma, responsáveis por ter uma sustentação, por dar uma sustentação, mas não damos conta. Ou sentimos-nos incapazes, não à altura de insuficientes. Isso se dá, como eu disse, nas relações entre papéis de mãe, filho, casais, no campo profissional também, enfim, né? É sempre uma questão de ver em cada caso. Mas o que ocorre como fenômeno é sempre aquele da fase de conflito, com uma descalcificação, com uma perda óssea, e na fase pós-conflito de uma recalcificação, de um endurecimento do osso, que daí realmente pode eventualmente se dar de uma forma já com deposição de calcificação, principalmente quando nós temos recorrências de conflito, ou temos conflitos que são interrompidos na sua condição, por exemplo, na fase de cura, e reinicia-se ali um outro conflito, ou seja, nós vamos tendo essas respostas biológicas funcionais, mas que geram essa deposição óssea no decorrer do tempo. Daí é que vemos justamente aquelas alterações, como foram mostradas naquelas figuras, em relação à espondilite anquilosante, em relação aos movimentos, aqueles decorrentes também, nas fases diferentes da artrite reumatoide, né, dos reumatismos, ou também das chamadas artroses, como nós temos estas denominações, ou mesmo os fenômenos inflamatórios das
artrites, ou seja, esse campo reumático associado, né, aos tecidos ósseos e mesmo ligamentares, tendinosos, como nós sabemos, que estão aí dentro do campo da chamada reumatologia, tem toda uma associação com as estruturas, como nós podemos ver aqui em relação à estrutura óssea. Então, no número 18, né, quando nós temos uma localização ali próxima àquela quando nós falamos de autodesvalorização sexual, é quando nós temos, somos e sentimos capazes de ter ou possuir algo. E aí nós temos então essa localização mais a nível de isquio. E temos então ali a denominada de número 19, relacionado ao joelho, quando é de aptidão, de desempenho físico. Nós nos sentimos, não nos sentimos mais tão capazes, por exemplo, quando éramos jovens, quando tínhamos mais força. Então, essa percepção de incapacidade acaba acometendo a articulação do joelho e pode, então, levar às alterações chamadas degenerativas no joelho, principalmente nas suas estruturas ósseas. E que também pode ocorrer a nível, então, dos tendões e mesmo dos meniscos, enfim, de todas essas estruturas associadas ao joelho, uma vez que todas essas também são de origem mesodérmica. E autodesvalorização pelo não sentir-se capaz de caminhar, de dançar, de se movimentar, de balançar-se como antes, que podem acometer, então, as estruturas dos pés. Portanto, temos aí estas associações na dependência, como eu falei, de todo o contexto aquele associado a toda a estrutura óssea, desde a calota craniana até a estrutura dos pés, e que se dá de uma maneira bastante específica, como foi aqui demonstrado. Então, nesse diagrama de autodesvalorização, de um exemplo aqui ser o de não poder continuar, né, de não dar conta de levar à frente uma determinada situação, então nós temos na fase de cura a evolução para uma condição leucêmica, porque justamente é aí quando volta a produção, né, celular, tanto óssea quanto também das células sanguíneas. Então nós podemos ter nessa fase a evolução para um estado de leucemia. Na fase de conflito nós temos o estado anêmico e de osteólise, de perda óssea, né? Então, nós temos nessa percepção de autodesvalorização fenômenos biológicos, metabólicos, endócrinos, eventualmente, que também ocorrem, neuroendócrinos, enfim, nós temos todo o metabolismo, toda a estrutura do corpo voltada para reações que, inclusive, podem ser detectadas tanto por exames de imagem, assim como também por exames bioquímicos, e que evidenciam, de uma outra maneira, o reconhecimento daquela determinada fase. Então, nós temos uma osteólise simpático-tônica, porque há uma predominância simpática nessa fase ativa do conflito e, portanto, nesse caso, uma depressão da medula óssea. Então, nós temos uma condição que é chamada de panmieloptise, ou seja, nós temos uma anemia que é real e uma leucopenia que é ao contrário da pseudoanemia no início, como nós vamos ver aqui na fase PCL, principalmente na primeira fase. Então é interessante que aqui é de fato uma perda real, como eu disse, uma anemia real e não o que ocorre já na primeira fase. Na primeira fase da segunda fase, ou seja, na fase A, nas primeiras subfase, né, da segunda fase, quando tem um rápido incremento de leucócitos, aí, como eu disse, aqui chamando a atenção para a leucemia, e essa pseudoanemia, ou seja, tem um metócrito baixo, mas é por conta justamente da produção, né, de glóbulos brancos que predominam em relação à produção, né, de glóbulos vermelhos, e que dá essa impressão de ter ainda um estado anêmico, mas só que ele está já em resolução, o que fica mais evidente nesse incremento na segunda fase, ou seja, na fase resolutiva, quando nós temos a continuidade do incremento de eritrócitos, que se dá aí, em geral, após um mês, 4 a 6 semanas, depois do estado de leucemia, quando vem aí, então, a eritrocemia, quando vem, então, o aumento,
né, dos glóbulos vermelhos também, caracterizando então esse retorno a um estado normal, digamos, né, da normotonia. Então, há toda essa condição de renormalização que passa por essas diferentes fases, numa condição paralela àquela do tecido ósseo, propriamente dito, que tem a ação dos osteoclastos, né, que vão retirando então o tecido ósseo. Na segunda fase, dos osteoblastos, que vão recompondo o tecido ósseo, na medida também em que, paralelamente, as células sanguíneas passam também pelo fenômeno, né, de perda, de diminuição da capacidade de produção de glóbulos brancos e mesmo dos glóbulos vermelhos, gerando anemia, inicialmente uma anemia real, depois uma chamada falsa anemia e, finalmente, no final, na fase resolutiva, com uma normalização dessa celularidade também sanguínea. Portanto, é isso que é previsto numa evolução natural e que deve ser reconhecido do ponto de vista do entendimento de exames complementares para que nós possamos ter noção adequada do que esteja se passando numa associação com o conflito e que possa toda essa situação ser compreendida como um todo e particularmente, aliás, principalmente pela pessoa em si, pelo paciente, para que ele se dê conta, né, de todo esse movimento no seu corpo que tem um propósito biológico, que tem uma finalidade específica e que, por sua vez, está correlacionada a um conflito pré-existente e que tenha sido resolvido e, pelo conhecimento, dá chances à pessoa de adotar posturas para que não reincida no mesmo conflito. Eu, particularmente, tenho tido uma evolução muito boa em relação a estas evoluções com pacientes que eu acompanho e de resultados realmente muitíssimo bons pela informação, pelo posicionamento que a pessoa tem a chance de adquirir perante o conhecimento do seu processo individual e especificamente no reconhecimento dos conflitos associados na sua condição específica, na sua percepção específica dentro do seu contexto de vida. Portanto, temos aqui, então, uma queda do número de células sanguíneas vermelhas e brancas, como já havia sido dito, na fase, né, de conflito ativo. Portanto, essa linha, né, demonstra essa queda do número de células, junto a uma constrição de vasos sanguíneos periféricos. Então, geralmente, a hemoglobina pode ir lá para uma anemia verdadeira, né, a 8, eritrócito a 3.000, hematócrito a 30, né? E depois essa fase de incremento, principalmente dos glóbulos brancos, depois dos glóbulos vermelhos, devido à expansão dos vasos sanguíneos, há, durante essa fase PCL, essa primeira fase, uma falsa anemia, né? Então, mantém-se ainda o hematócrito baixo e, eventualmente, hemoglobina, hematócrito e mesmo os eritrócitos ainda mais baixo, dando a impressão de que a evolução está pior ainda. No entanto, é pela proporção existente em relação à produção de leucócitos, que começa a aumentar, né, levando então à reparação da osteólise, à recalcificação, portanto, ossos mais fortes do que anteriormente, que é nessa condição o chamado também um grupo de luxo, ou seja, aqueles ossos que se tornaram melhores, mais potentes em relação à estrutura óssea anterior, né, e a condição da polistemia, de células vermelhas, da eritrocemia e também das células brancas que podem caracterizar uma aparente leucemia, mas senão uma normalização do quadro, no incremento que depois retoma para uma condição de equilíbrio do ponto de vista aquele de referência dos padrões de contagem de células, tanto de glóbulos brancos assim como de glóbulos vermelhos. Portanto, há essa associação, como foi referido, e aqui fazendo uma pequena revisão, em toda a extensão, como nós acabamos de ver, na fase de conflito ativo de autodesvalorização, por exemplo, de não ser capaz de mover-se, não poder escapar em relação à questão das pernas, não poder empurrar ou agarrar algo com os braços. Na fase de conflito, então, há atrofias musculares, há distrofias e desgaste do tecido muscular. Então, como podem ver, aqui, diferentemente daquela condição óssea, estamos nos referindo à condição de mobilidade, ou seja, da musculação, e que passa pela mesma natureza, que é de determinar a situação ou a localização
de acordo com a percepção do conflito. Só que agora nessa condição da estrutura muscular, quando nós temos na fase de conflito uma atrofia muscular ou as distrofias, que são desgastes, diminuição das fibras musculares que acontecem durante a fase de conflito. Já na fase pós-conflito, sempre numa correlação associativa àquela da percepção do tipo de sensação de conflito que a pessoa percebe, nós temos então um processo inflamatório de regeneração do tecido muscular e até mesmo a hipertrofia do músculo, ou seja, do músculo ficar ainda mais forte do que anteriormente para dar conta de fazer frente àquela situação. Quando nós podemos ter evolução aí para as diversas formas de miopatias, de rabdomiomas, de rabdomiosarcomas, enfim, diferentes associações do ponto de vista de crescimento celular e que nada mais é do que uma forma aquela dinâmica do corpo recompor-se em relação ao tecido muscular frente à percepção do conflito. Portanto, aqui, lembrando, nós temos, como havia sido dito, a percepção de um conflito não tão intenso quanto aquele que acomete o tecido ósseo, e sim a estrutura muscular. Então, nós caminhamos dentro daquela associação que tinha sido feita desde o início, quanto à intensidade dos conflitos. Vamos, nesta condição, associar a uma outra estrutura também de natureza mesodérmica, que é justamente o baço, onde temos uma situação da mesma forma percebida como algo do mesoderma novo, de sentir-se autodesvalorizado. E que nessa condição em relação ao baço, me perdoem, né, é justamente a condição de ter um conflito de sangramento ou perda, ou ferida, nesse caso de perda de sangue ou de sangramento, né, ou uma ferida. Interessantemente, nós temos isso quando de situações como, por exemplo, de ruptura mesmo do braço, quando de acidentes, né, com um choque muito grande no abdômen, né, ou mesmo ter essa condição de uma ferida muito grande e de poder, então, com a perda sanguínea, gerar esse conflito, né, de sentir-se não capaz de dar conta, de reter, de estancar aquele sangramento ou ferida. Então, isso pode promover uma perda tissular, ou seja, uma necrose do baço, e afetar justamente as plaquetas, porque nós temos aí justamente a produção, né, de plaquetas pelo baço, ou nessa condição da associação em relação aos fenômenos, aqueles de coagulabilidade sanguínea, e que tem a nível dos trombócitos, que deixam então a circulação sanguínea periférica e se dirigem para a área da ferida, aquela onde há a percepção do conflito, né? Isso promove então uma contração do baço. Essa é uma condição da fase ativa, claro, ela pode ser feita ou acontecer, melhor dizendo, de uma maneira exuberante ou não tanto na dependência do tipo de conflito, ou seja, da intensidade do que seja uma causa de sangramento ou ferida e, naturalmente, da duração do mesmo. Já quando nós temos então a fase pós-conflito, que está aqui com a legibilidade um pouco comprometida, eu peço desculpas, mas aí nós temos o contrário, nós temos então o que era antes uma evasão das células, uma contração do baço para mandar então aqueles trombócitos para a região da ferida para atuar no fenômeno, né, de coagulação. Nós temos então uma esplenomegalia, ou seja, nós temos um crescimento do baço para recompor-se então diante da contração para que ele então possa voltar à sua função. E com certa frequência, depois, né, de finalizado o processo